Hoje em dia, Rocky é uma franquia super conhecida do cinema e aclamada pelo público. É uma série de vários longa-metragens que até originou histórias derivadas no próprio cinema e algumas adaptações para livros e videogames. O primeiro filme de 1976, aquele que deu o pontapé inicial para todas as suas sequências existirem, conta a história de Rocky, um pobre cobrador de um agiota e boxeador que na parte final do filme enfrenta Apollo Creed, um profissional e campeão do esporte que tem sua luta desmarcada porque seu primeiro oponente havia fraturado a mão esquerda, e para que o seu investimento na luta não fosse desperdiçado, Creed teve a ideia para o confronto que estava designado para comemorar o ano em que os Estados Unidos comemorariam seu bicentenário de ele ser reservado para o campeão enfrentar um lutador local, com a intenção de dar a um desconhecido a chance de enfrentar o atual campeão mundial de boxe e assim esse lutador ter algum tipo de visibilidade independentemente de ganhar ou não a luta. Rocky foi o escolhido de Apollo Creed, pois ele acreditava que, pelo protagonista do filme ser descendente de italianos, isso chamaria a atenção da mídia e tornaria a luta no espetáculo que ele desejava que fosse. Então é com esse pensamento que Creed de fato consegue salvar o planejamento da sua luta para acontecer no dia da virada do ano de 1975 para o ano de 1976 e agora desafia o garanhão italiano, como Rocky é apelidado na área do boxe, mesmo com Duke, o seu treinador, o alertando do perigo de se enfrentar um lutador canhoto. Após Rocky aceitar o desafio, nós o vemos na sua preparação para estar à altura de seu oponente, de forma em que ele não precise necessariamente vencê-lo, pois ele reconhece que no momento isso é impossível para ele, mas para ficar os 15 rounds com Creed em cima do ringue, porque ninguém nunca durou tanto tempo numa luta contra o atual campeão mundial de boxe, e isso para o Rocky já seria o suficiente para ele não se sentir mais como um ninguém e ter a certeza de que não é um boxeador qualquer. Eu me chamo Domingos e é sobre a produção desse filme junto com algumas curiosidades que eu irei abordar aqui neste episódio do Coleção de Ideias, o nosso programa sobre o desenvolvimento e informações curiosas de produtos da cultura pop. Uma das histórias mais famosas que envolvem a produção desse filme é a que conta o trabalho de escrita do roteiro feito por Sylvester Stallone em 3 dias e a venda dele para os produtores do filme poderem realizá-lo. Vale a pena lembrar aquilo que todo mundo que já pesquisou o mínimo sobre os bastidores desse filme já sabe, que nesse ponto da saga para tornar Rocky um filme viável, Stallone tinha apenas $106 na sua conta bancária, ele era um ator desconhecido e quebrado financeiramente que teve que vender o próprio cachorro, que é o mesmo que aparece no filme inclusive, pois ele já não tinha mais condições de cuidá-lo e nem mesmo de comprar comida para ele. Stallone, mesmo precisando urgentemente de dinheiro na época, recusou a oferta de $306 mil que os dois produtores Irving Winkler e Robert Chartoff ofereceram pelo roteiro que ele tinha escrito e que os dois tinham gostado muito. O ator recusou o dinheiro, pois ele insistiu em atuar como o personagem que dá nome ao filme. Os produtores ofereceram essa quantia enorme de dinheiro para uma pessoa que estava precisando muito dele porque desejavam ter a liberdade de escalar quem eles quisessem para o papel de Rocky. E por ser uma ideia de um filme original, que não era nenhuma sequência de algum sucesso ou adaptação de uma história, fictícia ou não pré-existente, eles queriam oferecer o papel para um ator mais famoso, que só pelo nome levasse o público ao cinema por estar atuando em um papel principal. Era uma aposta muito alta colocar um desconhecido para estrelar um filme, por mais que os produtores tenham gostado do que leram no roteiro de Stallone. Porém, o estúdio United Artists, responsável pelo filme, deu permissão aos dois produtores continuarem com o projeto caso eles mantivessem baixo o orçamento da produção, que foi um pouco mais de $1 milhão, e dessa forma a história foi filmada com o próprio Stallone interpretando o protagonista do filme. O ato de insistência de Stallone para que ele interpretasse o Rocky aconteceu porque ele estava acreditando muito no projeto que ele tinha em mente e já chegou a dizer que jamais se perdoaria caso o filme fosse um sucesso e ele não estivesse fazendo o papel do protagonista. Só para vocês terem uma ideia dos atores cogitados para estrelarem o filme, Burt Reynolds e Ryan O'Neal foram dois daqueles que foram considerados para interpretar Rocky em seu primeiro lançamento no cinema. Um dos fatores que fizeram Rocky ser um sucesso foi justamente a permanência do Stallone como o ator que interpretou o protagonista, porque mesmo com diversas pessoas envolvidas na produção, as histórias dos bastidores do filme demonstram que ele é claramente um projeto muito pessoal do ator, que poderia sim ter dado muito certo caso o personagem fosse feito por outra pessoa, mas que com certeza não teria o mesmo nível de paixão envolvido.
e isso fica bastante claro por toda a duração desse filme, que tem muitos aspectos da vivência do próprio Stallone na construção do personagem Rocky. Se você estiver gostando do conteúdo, peço para que você deixe um like aqui no vídeo, porque isso é muito importante para nós aqui do canal, pois isso nos incentiva muito para continuar produzindo cada vez mais conteúdos aqui para o YouTube. E se você já deixou o seu like aqui, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com todas as notificações para você não perder nenhuma novidade quando ela estrear. Se já fizeram essas coisas, meus amigos e minhas amigas, vocês já são de casa. Agora vamos continuar com o nosso vídeo sobre a produção e curiosidades do primeiro filme do Rocky Balboa. É verdade que muito se fala da vez em que o Stallone escreveu o roteiro em apenas 3 dias. É realmente uma coisa muito inspiradora ouvir isso, principalmente depois de saber que a produção foi um baita sucesso e originou uma das maiores franquias de Hollywood após o êxito do primeiro filme. Mas uma coisa que é muito importante e que quase não é revelada quando falam dessa história é que eles obviamente não filmaram essa primeira versão do roteiro. Não, eles não fizeram isso. Pode parecer encantadora a narrativa do cara que foi lá e escreveu sozinho em apenas 3 dias o roteiro do filme de maior bilheteria do ano em que estreou, mas o próprio Stallone já disse que o roteiro foi reescrito várias vezes até ele finalmente começar a ser filmado. O roteiro de um filme passa por diversos tratamentos até mesmo durante a filmagem da história, e com Rocky não poderia ser diferente. Do contrário, as chances desse filme ser um completo desastre com diálogos sem sentido, cenas que não se encaixam bem com o contexto da trama, desvio do foco da história, dentre tantos outros problemas, seria muito maior. Seu roteiro inicial tinha 90 páginas e apenas 1/3 mais ou menos do que ele fez na sua primeira escrita acabou sendo utilizado no filme. Em uma entrevista ao The Howard Stern Show, o Stallone disse que o roteiro do filme precisou ser reescrito por volta de 25 vezes. É um pouco perigoso omitir esse tipo de informação, porque essa história do Stallone ter escrito o filme em apenas 3 dias pode pegar algum desavisado ou leigo no assunto e fazê-los acreditar que escrever o roteiro de um filme de sucesso é algo fácil e rápido, sem citar as nuances e dificuldades que o trabalho exige. Isso não quer dizer de maneira alguma que aquilo que o Stallone fez foi pouca coisa ou que não foi impressionante. É mérito dele conseguir emplacar uma franquia de filmes muito bem sucedida, por consequência em partes do roteiro do primeiro filme de Rocky. Porém, vale a pena se aprofundar, nem precisa ser tanto nesse ponto em específico para ninguém sair por aí dizendo que fazer cinema é uma tarefa fácil, rápida e com um grande retorno financeiro garantido, porque não é. Mesmo levando em consideração que Rocky, um lutador, foi filmado em apenas 28 dias, com cenas que tiveram suas locações majoritariamente na Filadélfia e algumas em Los Angeles. E para o vídeo não dar a impressão de que o trabalho do Stallone está sendo desmerecido, o próprio Stallone, no mesmo programa do Howard Stern, disse que soa pretensioso dizer que o roteiro do filme foi feito em apenas 3 dias e falou super de boa que esse roteiro recebeu diversos tratamentos e até o próprio escritor reconhece que aquilo que ele escreveu no primeiro rascunho do roteiro não era bom. Para quem gostou de acompanhar o desenvolvimento do Rocky desde o início da história, quando ele era um completo desconhecido, que participava apenas de lutas de boxe pequenas até ele despertar o interesse de Apollo Creed e começar a treinar para a grande luta para a qual ele foi desafiado pelo campeão mundial e que acontece no final do filme, sabe que a jornada que o personagem passa é muito impactante, pois nela o vemos passar por diversos treinos pesados, dúvidas, medos e até mesmo ele tendo a humildade de reconhecer que não vai conseguir estar preparado em tão pouco tempo para chegar a derrotar o Creed devido ao nível elevado de experiência que seu oponente tem, mas que mesmo assim ele vai tentar se esforçar ao máximo para pelo menos ficar de pé até o último round mesmo que ele não vença. E quem assistiu ao filme até o final viu como a grande luta para a qual o filme prepara os espectadores é forte emocionalmente e filmada de uma maneira que deixa empolgado até mesmo quem nunca viu uma luta de boxe na vida. Toda a preparação do momento decisivo que serve para mostrar a capacidade e os resultados do treinamento do protagonista é feita de maneira tensa, mas também conta com algumas pitadas de humor, com o Rocky fazendo algumas piadas com a Adrian, sua namorada, antes de subir no ringue, e o Apollo Creed saindo de seu vestiário simplesmente fantasiado de George Washington. Fala sério, esse cara sabe como fazer um bom entretenimento. Porém, antes de falar como foi feita a produção da cena mais aguardada do filme, eu gostaria de lembrar a vocês que os nossos vídeos são patrocinados pelas pessoas que fazem doações para o Pix do canal. Se você quiser que seu nome apareça aqui nesse espaço de agradecimentos do próximo vídeo, a chave e o QR Code estão passando aí na sua tela agora mesmo e não tem valor mínimo para o seu nome aparecer aqui, beleza? Muito obrigado a todos que doaram, porque são vocês que mantêm o Úteis Demais funcionando e todos os seus programas sendo lançados.
A luta final de Rocky contra Creed dura os 15 rounds, objetivo que o protagonista almejava, e durante toda a luta os personagens ficam extremamente machucados e sujos, o que deve ter dado bastante trabalho para o departamento de maquiagem desse filme. Mas uma coisa interessante de se saber de como essa cena foi feita é que nas gravações, os atores não começaram limpos e depois eles foram maquiados para que parecessem feridos. Foi o total oposto. Eles começaram a filmar com a maquiagem bastante carregada e conforme as gravações iam se desenrolando, eles ficavam cada vez mais limpos diante das câmeras. E nós temos a impressão de que eles ficavam cada vez mais machucados durante o desenrolar da cena do filme já pronto, porque na edição essas filmagens foram montadas de forma que parecessem que Rocky e Creed ficavam mais detonados conforme eles se batiam em cima do ringue. Se gostou do conteúdo, nós temos mais 2 vídeos sendo sugeridos aí na sua tela para você clicar e assistir. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.